Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Prazer, Rodrigo D'Angelo para quem não me conhece. Hoje a gente tem a receita de bolo, porém a gente vai usar como base batata doce e o leite condensado. Então a ideia basicamente é o que? A gente vai pegar, lavar bem essa batata, descascar ela já com esse descascador antes para facilitar depois. Depois dela lavada e descascada, a gente corta ela em cubinhos e leva para cozinhar, né, numa panela com água por 15 a 20 minutos. E aí você vai acompanhando, espetando aí com um garfo, né, para ver se ela já está mole. Na hora que ela estiver já, né, cozida, desliga o fogo, deixa ela esfriar, você pode já até tirar dessa água inclusive. Depois que ela estiver fria, a gente vai amassar, né, ela num bowl com um garfo. Depois incorporar 2 ovos inteiros, uma colher de sopa de margarina, uma caixinha dessa inteira de leite condensado. Vai misturando todos os ingredientes e aí você pode ter uma mudança na receita, que é um caso que eu gosto de fazer também. Hoje eu vou fazer ela com farinha, então eu vou colocar meia xícara de farinha nesse ponto, né, do preparo. Ou você pode usar coco ralado. Então aí você usa um pacotinho desse inteiro de coco ralado e aí você muda toda a textura da massa. Fica uma delícia também, então vai meio que dar preferência. Depois de incorporar, no caso, a farinha ou o coco ralado, a gente vem com uma colherzinha dessas de café, desses de fermento em pó, incorpora na massa e aí a gente vai pegar uma assadeira proporcional ao tamanho, né, do que você tiver de receita aqui desse preparo, normalmente uma assadeira menorzinha, vai untar ela com margarina e com farinha, colocar essa massa nessa assadeira, pegar um pacote desses de M&M ou meio pacote se for muito, obviamente, e jogar por cima dessa massa. Por quê? Nesse meio tempo a gente estava pré-aquecendo o forno, né, em temperatura de 180 graus. Agora a gente vai levar ela para assar. E nisso que ela estiver assando, esse M&M's vai começar a descer para o meio da massa e derreter o chocolate no meio da própria massa. Então a gente vai ter aí, obviamente, um detalhe diferente de chocolate no meio do nosso bolo. Então a ideia do preparo é basicamente essa. Então eu vou lavar aqui a minha batata, descascar ela, colocar para cozinhar. Nesse meio tempo eu já vou pré-aquecer o forno. E aí depois, obviamente, a hora que ela estiver já cozida, eu incorporo aqui os demais ingredientes. Pessoal que chegou até aqui, não esqueça de dar o like aí no vídeo. Quem não é inscrito, obviamente, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, né? Dá essa força pra gente, pra você não custa nada, mas pra nós faz toda a diferença. Então, agradeço aí já, né, toda essa parte, né, social, vamos falar assim. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. A batata doce já descascada, cortada em cubinhos, e agora vai ferver, e cozinhar em fogo médio. E aí a gente vai acompanhando nesses 15 a 20 minutos para ver se ela já está mole. Se estiver mole, é o tempo aí que obviamente você vai desligar o fogo e deixar ela esfriar. Bom, depois de cozinhar a batata doce por de 15 a 20 minutos, com auxílio do garfo eu verifiquei se ela estava mole, ela está bem desmanchando, está bem mole. Aí eu coloquei nesse bowl, agora eu vou amassar ela toda com um garfo e vou começar a incorporar os ingredientes. Então eu vou colocar os 2 ovos, depois a colher, né, de margarina, o leite condensado, e nesse meio tempo que eu vou colocando os ingredientes eu já vou misturando bem, justamente para, né, ter aí a incorporação de todos os ingredientes. E aí depois, por último, eu entro com a farinha. Depois que eu incorporei a farinha com o fermento em pó, e tá pronta aí a nossa mistura. Então vamos, né, dar essa sequência aí. Já coloquei os ovos, aí coloquei a margarina, vou incorporar ela agora aqui também com leite condensado. E repara que não precisa de batedeira, só com o auxílio de um garfo você consegue incorporar bem os ingredientes.
a meia xícara de farinha de trigo. Vou misturar bem e vou verificar o ponto da massa. Se eu perceber que precisa colocar, obviamente, mais farinha, porque a massa ainda está muito líquida, é só ir colocando aos poucos até ficar com um ponto ideal, que ela não fique tão líquida e nem tão grossa, obviamente. Todos os ingredientes incorporados, a massa ela ficou numa consistência e, obviamente, né, até numa coloração bonita pra caramba. É o ponto ideal de você agora colocar numa assadeira untada com margarina e farinha de trigo e levar para assar. E na hora que eu colocar essa massa na assadeira, eu vou jogar lá o M&M, né, ou M&M's que seja por cima, justamente para dar o toque de chocolate no meio da massa. E aí agora nesse ponto, depois que eu incorporei, né, todos os ingredientes, eu venho com aquela colherzinha de café desse fermento em pó, justamente para facilitar o crescimento da nossa massa. Fermento em pó incorporado, vou colocar essa massa na assadeira e nesse meio tempo eu já estou pré-aquecendo o forno em temperatura de médio para baixo, né, 180 graus. A assadeira untada com a margarina e com a farinha. Agora é colocar a massa e jogar, né, os confeitos de chocolate por cima. A massa já na assadeira e agora é enfeitar. Depois de colocar, né, os M&M's, né, os confeitos de chocolate em cima da massa, quando estiver assando, uma boa parte deles vai acabar descendo um pouco e aí vai criar o efeito no meio do nosso bolo. Você pode até ir afundando alguns com o dedo, justamente para criar aí, né, todas as camadas de bolo com o M&M obviamente espalhado. E agora é levar para assar. Para assar, vai levar mais ou menos 40 minutos nesse forno que está pré-aquecido a 180 graus. E você vai acompanhando com o auxílio de um palito, vai espetando, na hora que o palito sair seco, a massa já está assada. Aí depois de deixar 40 minutos aproximadamente, está assado o nosso bolo. É esperar esfriar para poder desenformar e obviamente se lambuzar. Aí depois que ele esfriou, desenformou e tá pronto aí para servir. Tá aí, o bolo fofinho, usando batata doce e com os confeitos de chocolate no meio para criar esse efeito colorido e obviamente, né, mudar um pouco a textura e o sabor com essa parte de chocolate, obviamente. Tá aí, bom apetite, pessoal!